Se você tem medo de aplicar viés em curvas, essa aula vai mudar o jogo das suas costuras. Hoje eu vou mostrar o passo a passo para você fazer curvas sem sofrimento e com acabamento profissional. E assim, a gente encerra uma série de 10 vídeos onde eu entreguei para vocês todos os passo a passos e os segredos da aplicação do viés da Cinderela com aquele acabamento impecável que vocês já conhecem e que eu ensinei todos os detalhes dos meus segredos aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para já se inscrever aqui no canal da Cinderela, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que rola aqui no perfil e para aprender sempre mais. Sejam muito bem-vindos ao canal da Cinderela. Eu sou Eliane Pascoal, professora parceira, e a aula de hoje foi feita especialmente para você que tem dificuldades na hora de aplicar viés. Uma das dúvidas recorrentes lá no meu Instagram é como fazer o viés com curvas sem preguinhas. Então eu vou te ensinar todos os segredos nessa aula. Eu vou iniciar a nossa aula mostrando para vocês qual é o meu viés escolhido e acredito que ele não seja surpresa. Eu vou utilizar o viés de algodão da linha xadrez, que é o meu queridinho. E aí eu escolhi a cor amarela para compor com a minha peça que já está aqui prontinha, que é uma capa de caderneta. A primeira dica é, você não precisa de um calcador específico para viés. O viés, gente, é treino. Então você vai iniciar e precisa entender que vai um tempo até você adquirir a melhor técnica, aquela que faz com que você consiga fazer um acabamento melhor. E aqui no ateliê eu faço a aplicação do viés utilizando o calcador comum, seja esse aqui que é de metal, ou seja esse de teflon. O de teflon é o que eu mais utilizo. Por quê? Porque esse material, além de costurar tecido, costura plástico também. Então, se eu modifico o material durante o dia a dia do ateliê, eu não preciso estar trocando o calcador. Então, acaba que esse facilita muito. Existem também alguns facilitadores de ferramentas que nos auxiliam muito. O agulhão é um dos que eu mais utilizo. Você pode utilizar também, principalmente em curvas, o vincador. Tem esse vincador de curvas e tem também o vincador reto, eu utilizo muito eles. A pinça também é algo que pode auxiliar. O desmanchador de costura, não para desmanchar, mas só para auxiliar mesmo, faz a mesma função que o agulhão. E algumas pessoas utilizam inclusive uma chave de fenda, porque vai auxiliando a pessoa. A dica aqui são das ferramentas básicas, você não precisa sair comprando nenhum tipo de ferramenta, pode adaptar com aquilo que você tem no seu ateliê, porque vai facilitar na hora de você costurar aí o seu viés em curvas com bastante facilidade. O tipo de peça que eu mais gosto de utilizar, o viés que é conhecido como viés industrial, que é esse viés aqui que a gente já compra pronto da Cinderela, esse viés é o viés largo, de 2,5 cm, ou 25 milímetros, se você quiser falar em milímetros. O tipo de peça que eu mais gosto de utilizar são esses tipos de peça aqui. Peças que são estruturadas, como por exemplo aqui uma capa de caderneta, um saquinho organizador. E tem vários passo a passo já aqui no canal da Cinderela, meu e também de outras professoras, ensinando para vocês a como fazer peças e também fazer a aplicação do viés. Então aqui, essa peça eu construí camadas, ela tem bolso, ela tem zíper, então ela tem aqui ó, um volume de largura. Isso precisa ser considerado. Por quê? Nesse caso aqui, se eu for costurar o meu viés dessa forma e costurar ele exatamente no risco aqui, na dobrinha do meu tecido, como eu tenho camadas, por exemplo, ó, aqui eu faço bastante camada, na hora que eu for virar, eu não vou ter espaço suficiente do meu viés para poder fazer o acabamento. E é onde a gente começa a puxar, esticar e deformar o nosso viés. E isso dificulta ainda mais a nossa aplicação. Então, lembrando que o acabamento é aqui, o mais bonito, né, o lado direito da peça. Então, a gente sempre começa pelo lado avesso da nossa peça. Esse daqui será a parte da frente, então eu gosto de começar aqui na parte de trás. Eu vou começar aqui, então, abrindo um lado do meu viés. Eu abro essa parte aqui.
Eu não vou costurar exatamente no vinco, eu já falei sobre isso para vocês em algumas outras aulas. Eu vou costurar um pouquinho mais para dentro, mais ou menos com uma margem de de 0,75. E eu gosto de começar dobrando dessa forma. Então, como aqui eu já tenho uma costura centralizada, eu vou colocar aqui dessa forma. Já coloquei o meu calcador e eu vou utilizar aqui o guia imantado. Guia imantado é esse daqui, eu estou na máquina industrial, mas você vai encontrar para máquina doméstica também. E eu utilizo ele para delimitar a minha margem de costura, porque eu não vou costurar utilizando a margem do calcador. Eu vou usar uma margem um pouquinho mais larguinha. Por que é importante essa margem um pouquinho mais larguinha? Para depois eu não ficar com muita sobra de viés na hora que eu for virar a minha peça. E agora aqui eu começo costurando com retrocesso. O agulhão, ele vai me auxiliando aqui para deixar exatamente o meu viés aonde eu preciso. E eu não estico o meu viés. E eu só vou costurando aqui ele em todas a minha área, principalmente nas curvas, é onde eu preciso prestar mais atenção. Se for necessário, eu dou uma levantadinha no calcador para chegar certinho aqui ou para não fazer preguinhas. E aqui eu tenho, inclusive, aqui ó, na máquina industrial a gente tem um acessório que você pode deixar o viés aqui, facilita para ir girando. E aqui nas curvas eu posso costurar um pouquinho mais rápido. Eu venho aqui ó, acelerando, nas curvas não, na parte reta, perdão. E quando chega nas curvas eu vou costurar um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais devagar. Eu vou virando aqui toda a minha peça, prestando atenção para que ela não forme as temidas preguinhas. Mais uma vez, vou repetir aqui o processo. Na parte reta eu posso costurar com mais agilidade. E na parte curva eu venho aqui com o agulhão me auxiliando para poder virar aqui corretamente o meu viés. Eu vou aproveitar agora, nesse momento, para incluir aqui uma etiqueta. Então, eu vou posicionar ela aqui na minha peça. Eu coloco ela um pouquinho mais para baixo também, porque eu sei, né, que a minha costura ela está com uma margem um pouquinho maior. E continuo costurando aqui a minha peça. E aqui eu já estou chegando no meu final e vou aqui finalizar a peça. Como eu começo na diagonal, eu também gosto de finalizar a minha peça na diagonal. E aí um segredinho, eu coloco esse viés milímetros para dentro. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Então aqui, ó, eu pego esse viés que está por dentro e eu jogo ele, ó, um pouquinho para dentro. Tá aqui 2 milímetros. Na minha parte aqui, ó, de fora, eu corto esse excesso que saiu aqui da beiradinha. Quando a gente costura aqui o viés, ó, ele tem que bater exatamente certinho com as nossas curvas, sem ficar com excesso de sobra esse viés. Agora aqui eu venho virando o meu viés, jogo ele para cá. E aqui, quando a gente vai jogando para baixo, ele já vai se ajustando. Ó, eu venho jogando ele aqui para baixo, para ele poder se ajustar. Jogo aqui, ó, faz esse movimento com a mão de jogar ele para fora. E agora a gente vem do lado de cá para poder rebater. Aquela diferencinha, ó, eu jogo aqui e acerto para alinhar. Por quê? Agora eu preciso que o meu viés bata exatamente em cima da minha costura. E nesse momento aqui, ó, principalmente da curva, é onde ter uma ferramenta te auxilia, ó, para trazer o seu viés exatamente em cima.
Gente, viés não é uma coisa que a gente costura correndo. Deixa para você acelerar em todas as etapas da costura. Por isso que eu sempre indico vocês costurarem produtividade. Deixa todas as peças que vão ser feitas com acabamento em viés para você fazer por último. Agora, então, aqui eu vou começar a rebater todo o meu viés. E aí, dessa parte de dentro, ó, a minha etiqueta já ficou aqui certinha. Ela ficou costurada junto com o acabamento do viés. Então, vamos lá. Eu vou alinhar aqui, coloco isso por cima. E aí, eu começo costurando bem na beiradinha. A minha máquina já faz o retrocesso automático. E aí, eu venho trazendo aqui, ó, esse viés, principalmente nas minhas curvas, para poder fazer um acabamento impecável aqui em toda a minha peça. Como o agulhão, ele tem a sua pontinha, ele auxilia bastante para você puxar um pouquinho, caso você ache que tenha necessidade. Uma dica também para você, quando estiver costurando o viés, principalmente em curvas, não coloque um ponto muito largo. Costurar com um ponto mais miudinho, menorzinho, vai auxiliar também para você conseguir fazer curvas com perfeição. Aqui nessa etapa, eu já finalizei toda a minha costura. Eu vou cortar aqui as linhas que ficaram em excesso. Vou observar o lado interno aqui da minha peça. Todas as costuras estão batendo. Em algumas curvinhas, como por exemplo essa, eu eu costurei com uma margem maior. E aí aquela costura anterior, ela ficou aparecendo. Então, o que eu faço aqui? Eu venho e desmancho apenas esse pontinho aqui, ó. O desmanchador vai me auxiliar nessa parte. Eu tiro aqui, ó, essa costura, exatamente só na parte em que ela está aparecendo, para a gente ficar com o acabamento mais bonito. Vou desmanchando aqui. Ah, Eliane, mas aí não vai descosturar aquela parte que eu já fiz do viés? Sim, gente, ela vai descosturar, mas lembrando que na hora que a gente rebate aqui, ó, já retirei. Eu vou puxar também a outra linha que ficou por aqui, ó. Lembrando que quando a gente rebate aqui, a costura também é feita aqui. Então, não tem problema você desmanchar, ó. Olha aqui, ó, a parte que eu desmanchei, mas o viés está dobrado. Isso não vai comprometer o acabamento da minha peça. Aqui também escapou e eu vou fazer a mesma coisa. Corto aqui e ali aonde eu precisar e vou retirando essa linha aqui para não aparecer esse acabamento. Pessoal, então quando eu falo para vocês que a linha escapou, é isso daqui que eu estou falando, ó. Do lado de cá, a minha costura ela veio mais para cá, e desse lado aqui sobrou menos espaço da curva do meu viés. E aí eu venho desmanchando essa linha aqui, ó, que ficou fora. Vou colocar minha mão aqui para vocês conseguirem ver melhor. Tá vendo que aqui fica alguns pontinhos? Se você passar aqui, ó, a própria base do nosso desmanchador já sai. Senão você pode vir com um gelo mesmo, você passa aqui, depois passa alguma coisinha que a fibra do tecido volta. E aí aqui eu vou desmanchando essa linha que ficou aparecendo, porque como eu já tenho essa minha costura aqui, ela vai fazer essa parte aqui de segurar o acabamento do viés. E aqui depois de desmanchado esse excesso aqui de costurinha, ficou dessa forma a nossa peça. Por que eu falo para vocês que a gente tem que deixar uma margem maior, costura rebatendo? Porque você não pode costurar pertinho e deixar excesso assim, ó, do viés sobrando. Porque na hora que lavar a peça,
isso daqui fica feio, não fica legal. Então o viés, ele tem que realmente abraçar todas as camadas para que você tenha um bom acabamento da sua peça. E aí, gente, eu quero aproveitar, deixa eu fechar aqui, para poder mostrar para vocês que quando eu falo, né, que o viés é treino, é exatamente isso. Essa daqui foi a primeira capa de caderneta que eu fiz para minha filha Mariana. E esse era o meu acabamento de viés. Olha aqui, ó, várias costuras por cima. O viés não estava legal, eu ainda não tinha técnica, eu não sabia fazer. E essa peça para essa se separam 7 anos. Viés é treino. Claro que você não precisa de 7 anos para fazer um viés com a aplicação perfeita. Mas eu posso dizer para vocês que fazendo constantemente aí, eu acho que mais ou menos com 6 meses eu já estava muito boa no viés. Então, se você tem dificuldades do viés, o melhor conselho que eu posso te dar, primeiro, aproveite todas as dicas que a Cinderela compartilha aqui no canal com as suas professoras parceiras. Segundo, você tem que treinar, porque às vezes a dica de um professor, com a dica de outro, com um detalhe aqui, com algo que você vai fazer que só acontece na prática, é aquilo que vai fazer com que você consiga lapidar a sua técnica e ter ótimos resultados aplicando o viés nas suas peças. Agora que você já aprendeu o segredo para aplicar viés com curvas com confiança, chegou a hora de você colocar em prática tudo que aprendeu até agora. O meu conselho é: não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo. Treine a aplicação em retalhos, repita o movimento e observe cada detalhe. Com o tempo, você vai dominar essa etapa com muito profissionalismo. E se essa aula te ajudou, comenta aqui nos comentários o que mais fez a diferença para você e compartilhe essa aula com aquela amiga que você sabe que ainda trava na hora de fazer a aplicação do viés. Foi um prazer dividir com vocês essa jornada ao longo de 10 aulas, onde eu compartilhei um pouquinho das técnicas que eu aplico aqui no meu ateliê. E claro, eu quero convidar você para continuar acompanhando o canal da Cinderela, porque aqui o conteúdo foi feito para transformar a sua costura e também o seu negócio. A gente se vê nas próximas aulas. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!